Olá pessoal, hoje vamos iniciar mais um assunto com vocês dentro da citologia, a ciência que estuda a célula. Vamos trabalhar um pouquinho dos tópicos de microscopia de uma estrutura da célula que é a membrana plasmática. Então, citologia, cito, célula, logia, estudo. Então, a ciência que estuda a célula. Então, vamos conhecer as células mais profundamente. É a área da biologia que estuda a célula ao nível de sua constituição, estrutura e função, tá? Lá, quitos ou citos, célula, logos, estudo. As células são unidades funcionais e estruturais básicas dos seres vivos. É a unidade morfofisiológica dos seres vivos. Então, esse conceito é mais abrangente, certo? O que quer dizer morfo? Toda célula tem uma forma. Fisiologia, toda célula tem uma função. Então, toda célula tem uma forma e uma função. Então, para descobrir como que era a célula, para descrever o que é uma célula, então inventou-se um aparelho, tá, que é uma estrutura microscópica. Inventaram-se o aparelho aí que permite ampliar as imagens, o microscópio. Então, vamos entender um pouquinho da história. Hans e Zacharias Janssen, no ano de 1590, inventaram um pequeno aparelho de duas lentes, o chamado microscópio. Vocês estão vendo aqui essa imagem, certo? Tá? Robert Hooke, 1635 a 1703, certo? Período de vida desse cara. Em 1665, observou os espaços vazios de uma cortiça, que é a casca da árvore aqui, ó, repare, que chamou de célula, certo? Pequena célula, que futuramente foi abreviada, tá, para célula e ficou até hoje esse nome, certo? Ou seja, um compartimento delimitado por membrana, tá? A célula. Bom, então novamente aí o microscópio e a imagem ali à direita, certo? A cortiça que é formada por várias o quê? Células, só que células mortas, tá? Observou uma estrutura aí que só tem parede celular, que é a célula vegetal. Novamente, essa imagem, certo? Que lembra um favo de abelha. Aí, ampliando a imagem mais ainda, certo? Cada compartimento aqui delimitado por uma membrana, que na verdade aqui só tem parede o quê? Celular, tá? O citoplasma, o núcleo, as organelas aqui vão estar inexistentes, tá? Que é uma célula morta, tá? Então, a célula da cortiça ou do suber são células mortas porque a parede celular é impregnada de suberina. Vamos lá. Theodore Schwann, 1839, observa a existência de células nos animais e nos vegetais. Schleiden-Schwann, ficou aí a teoria de Schleiden-Schwann, teoria celular. Todos os seres vivos são constituídos por células. Então, o que fala a teoria celular? Todos os seres vivos são constituídos por células, característica exclusiva, a primeira aula que vocês tiveram no ano, certo? Então lá, todo ser vivo é constituído por célula, uma célula só surge de outra pré-existente, todas as reações metabólicas ocorrem no interior das células. Então vamos comparar, vírus é um organismo acelular, certo? É considerado um ser vivo? Aí cria-se uma polêmica, tá? Tem algumas características que permitem falar que são seres vivos, certo? Por exemplo, eles têm capacidade de reprodução, têm um código genético e altamente mutagênico, características de ser vivo. Não vivo, acelular, não tem metabolismo próprio e fora da célula ele cristaliza. Bom, então, ampliando a imagem, todos os seres vivos são constituídos por células, teoria celular, tá? Bom, galerinha, aí vocês têm aí dentro da citologia o microscópio óptico e o microscópio eletrônico. O óptico pode ampliar até 2000 vezes a imagem, certo? Vocês estão vendo aqui ao lado, certo? A base de luz, tá? E o microscópio eletrônico de 100 até hoje 200 milhões de vezes, tá? Então vamos lá. Vocês estão vendo a imagem do microscópio eletrônico, certo? Você tem dois tipos de microscópio eletrônico, de transmissão e de varredura, tá? De transmissão de elétrons, vamos falar já sobre eles, tá? Então, só trabalha com célula fixada, tá? Microscópio eletrônico só trabalha com célula morta, tá? Microscópio óptico, a vantagem, você vai trabalhar em vivo ou fixada, célula morta. Então, vocês já estudaram na aula prática isso aqui,
A primeira lente aqui é a número 1, que fica próximo aos olhos, a ocular. Essa aqui, lente, fica próximo ao objeto que você vai querer identificar. Por exemplo, uma célula. São as objetivas. Para mexer as objetivas, você tem aqui o revólver, certo? Microscópio, para mexer a lente, o Charriot. Número 5 aqui, o Charriot, certo? Vamos lá. 6, o micrômetro, certo? Que é esse parafuso menor, certo? Micrômetro, parafuso de dentro. Pessoal, você tem o macrômetro, que é o número 5, tá? O Charriot eu falei errado aquela hora. O Charriot é o 4, beleza? Aqui, tá? Esse parafuso aqui. Vamos lá. 7, diafragma do condensador, para controlar a quantidade de luz. Lembra? 8, o próprio condensador, tá? 9, o botão do condensador. Beleza? Vamos lá. 10, 2 parafusos, que fica sobre a mesa, para você prender a lâmina, certo? Vamos lá. Não, esses parafusos aqui não é presilha, cara. 10 aqui é do condensador, beleza? Vamos lá. 2 parafusos centralizadores do condensador. 11, a fonte de luz, vai ligar aqui, a luz vai sair por aqui, beleza? 12, controle de iluminação, você quer uma luz mais forte, mais fraca, certo? 13, diagrama de campo, certo? Vamos lá. 13 aqui, tá? 14, 2 parafusos de ajuste da lâmpada, certo? Isso aqui nem todos os microscópios têm, né, gente? 15, focalizadora da lâmpada, certo? A fonte aí, no caso, que vai lá para a tomada, beleza? Bom, vocês tiveram uma parte prática, vocês viram o microscópio de vocês na sala de aula, certo? Antes da pandemia aí, beleza? Bom, aí vocês estão vendo algumas imagens, tá? Feitas com microscópio eletrônico de varredura. O microscópio eletrônico de varredura, ele forma imagens tridimensionais. Então, vocês estão vendo aqui, por exemplo, nessa imagem aqui, um grão de pólen, tá? Tá vendo que está em 3 dimensões, tá? Essa imagem. Para isso, tem que fixar essa estrutura com banho de ouro, tá? Para dar contraste. Então, a estrutura é fixada. Só a estrutura o quê? Não viva, beleza? Bom, os seres vivos são formados por células que podem ser divididas em unicelulares, formado por uma única célula. Vocês estão vendo aqui uma bactéria, que é um ser flagelado, certo? E aqui o protozoário, que vocês também já fizeram a aula prática e já viram o paramécio, tá? Que é um ser ciliado, beleza? Então, unicelulares. Aí você tem os seres pluricelulares, formados por muitas células, os animais e os vegetais. Vocês já chegaram a ver algumas células, inclusive da mucosa bucal, certo? Lá no seu microscópio. Bom, as células podem ser categorizadas por tamanho. Microscópicas, certo? São menores que 0,1 milímetros e macroscópicas maiores que 0,1 milímetro, certo? Podem ser vistas a olho nu. Bom, se bem que isso aqui é meio incoerente falar dessa célula aqui, né? Fala que é a célula óvulo aqui, certo? Na verdade, ela é uma estrutura aqui dentro da gêmea, certo? Que é uma estrutura aqui que vai formar um novo indivíduo, beleza? Essa gema é só um vitelo, beleza? Bom, vamos lá. Lembra que toda célula tem uma forma e uma função, unidade morfofisiológica dos seres vivos. Então, vocês estão vendo aqui uma célula discoidal, a hemácia, que tem a função de transportar gases, principalmente o oxigênio, tá? Bom, você tem células esféricas, os óvulos, tá? O gameta feminino. Células estreladas, os neurônios, tá? Que tem prolongamentos na região anterior, vários chamados dendritos, um corpo aqui onde está o núcleo e um prolongamento único chamado axônio. Então, essa célula aqui tem a função de transmitir impulsos nervosos. Células fusiformes, as células do músculo liso, que elas são alongadas em forma de fusível. Beleza? Então, toda célula tem uma forma e uma função. As hemácias, discórdia, função, transporte de gases. Os óvulos, função reprodutiva. Os neurônios, transmissão de impulsos. E as células musculares são células de função de contração, certo? Bom, tipo de células contra a evolução. Também vocês já viram isso aqui. Célula procariótica e célula eucariótica. Procariótica não tem envoltório nuclear, protegendo o material genético. Não tem organelas membranosas e não tem nucleolo, certo?
Bom, quais são as estruturas presentes então na célula procariótica? Membrana plasmática, citoplasma, o material genético, que é a cromatina ou DNA, também chamado de nucleóide, tá? E revestimento externo aqui, que é a parede celular, que é rica em peptídeo-glicano-mureína, ok? Bom, aqui uma célula vegetal, animal também é eucariótica, tá? Então já tem aqui carioteca ou envelope nuclear, já tem nucleolo e já são encontradas organelas membranosas, mitocôndria, vacúolo, certo? Bom, retículo endoplasmático, cloroplasto, sistema Golgiense, são estruturas membranosas. Os ribossomos não são membranosos, beleza? Já tem aqui na célula da bactéria, tá? Então, vocês estão vendo a diferença de uma célula procariótica para uma célula eucariótica. Quanto ao grau de especialização, células indiferenciadas são denominadas também de células totipotentes, pelo fato de poder originar os diversos tipos celulares existentes no indivíduo multicelular. São mais de 215 tipos de células, tá? Que tem no corpo humano. Então, as totipotentes são células indiferenciadas que podem diferenciar e formar qualquer célula. Então, são células embrionárias ou também chamadas célula ovo ou zigoto. Beleza? Células diferenciadas. Diz que tem dois tipos de células, certo? Que por passar por um processo de especialização estão aptas a desempenhar uma função específica. Células hepáticas, células musculares, ósseas, nervosas, tá? Então, elas estavam na fase embrionária, se diferenciaram e passaram a ter uma especialização. São células adultas que a gente fala, beleza? Bom, desdiferenciadas são células que, por algum motivo, ao perderem a sua especialização, reassumem o padrão de célula indiferenciada e passam a multiplicar de forma descontrolada. Exemplo, as células cancerosas e as células embrionárias vegetais, ok? Então, são células que retomam o caráter embrionário. Diferenciação celular consiste no processo de adaptação estrutural e funcional das células totipotentes que, a partir de um mesmo material genético, se capacitam a desempenhar uma determinada função. Essa adaptação se deve à expressão diferencial do genoma celular. Então, olha que interessante, gente. Toda e qualquer célula do seu corpo vai ter o mesmo material genético. Só que a expressão dos genes vão ser diferentes. Por exemplo, as células do pâncreas vão produzir insulina, certo? As células, os melanócitos vão produzir melanina. Então tem o mesmo gene nas duas células, só que a expressão aqui é diferente. Bom, basicamente uma célula é formada por três partes básicas: membrana plasmática, citoplasma e o núcleo, certo? Bom, a membrana envolve a célula, vai proteger, controla a entrada e saída de substâncias, vamos ver já o processo de permeabilidade. Citoplasma é a região onde fica entre a membrana e o núcleo e vai ser encontrada as organelas, tá? E o núcleo é a estrutura que controla todas as atividades celulares. Então, você vai ter aulas só sobre membrana, só sobre o quê? Organelas e só sobre núcleo, tá? Bom, começando pela membrana plasmática. As membranas possuem de 6 a 9 nanômetros de espessura, certo? São flexíveis e fluidas. É formada de líquidos, lipídios, gordura, glicídios, açúcar e protídeos, proteína, que podem ser esféricos ou integrais. Então, vocês estão vendo aqui o esquema da membrana plasmática, dupla camada fosfolipídica intercalada a moléculas de proteínas, certo? Proteínas periféricas e proteínas que atravessam de fora a fora. Essa estruturinha aqui só tem na célula animal, que é o glicocálix. Pode estar preso à proteína, glicoproteína, ou pode estar preso ao lipídio, glicolipídico. São sensores químicos, tá? Bom, então vamos lá. Quais são os componentes químicos da membrana? Lipídio, ou fosfolipídio, melhor falando, glicídios, carboidratos, certo? E protídeos, proteínas. Bom, vamos lá. São permeáveis à água. Só que por onde vai passar essa água? Pela proteína, vocês vão ver lá para frente.
Impermeáveis aos íons sódio, potássio, hidrogênio. As moléculas polares não carregadas, glicídios, certo? São permeáveis a substâncias lipossolúveis, tá? Bom, membrana plasmática você tem vários modelos, tá? Davidson e Daniele, unitária de Robertson e o mosaico fluido de Singer-Nielsen. Essa é a mais importante, ok? Então vamos para ela. Dupla camada lipídica com extremidades hidrofóbicas voltadas para o interior e as hidrofílicas voltadas para o exterior. Participam da composição proteínas integrais ou esféricas, glicídios ligados às proteínas, chamadas de glicoproteínas, ou glicolipídios quando está ligado a lipídios. Lembra o glicocálex que eu falei? Membrana plasmática, novamente a constituição, certo? Para falar tudo, isso aí vai repetir. Elas apresentam duas regiões distintas. Isso aqui é importante. Uma polar, carregada eletricamente, e uma apolar, que não apresentam cargas elétricas. Então, essa parte aqui que você vê da cabeça, tá? Que é o álcool glicerol mais o fosfato, essa cabeça aqui ela é hidrofílica, então ela é polar. A cauda, que tem dois ácidos graxos, você lembra? Um saturado e outro insaturado. Ela é apolar, então não deixa passar água. Então a água fica ao redor aqui, na parte externa e na parte interna, mas não passa pela camada lipídica. Por onde vai passar? Pelas proteínas integrais, certo? Que passa de um lado para o outro. Aqui são as proteínas periféricas. Aqui, os glicídios presos à proteína, glicoproteína, e glicídios presos ao lipídio, glicolipídio. Bom, as moléculas lipídicas constituem 50% da massa da maioria das membranas de células animais, sendo o restante constituído de proteínas. As moléculas lipídicas são anfipáticas, pois possuem uma extremidade hidrofílica ou polar, solúvel em meio aquoso, e uma extremidade hidrofóbica ou não polar, insolúvel em água. Os três principais grupos de lipídios da membrana são fosfolipídios, colesterol e glicolipídios ou lipídios complexos. Quando vocês fizeram aula de lipídios, nós já falamos que era anfipática. Lembra o comportamento? Bom, vamos lá. A camada lipídica tem uma cabeça que é hidrofílica, formada pelo álcool glicerol mais o fosfato. Daí o nome, fosfolipídios. Um ácido graxo saturado e um ácido graxo insaturado, onde tem aqui a dupla ligação entre a cadeia carbônica. Lembra? Bom, funções da membrana plasmática. Contém e delimita o espaço da célula, mantém condições adequadas para que ocorram reações metabólicas, seleciona, essa aqui é a principal função, seleciona o que entra e sai na célula. Então ela tem permeabilidade seletiva, tá? Ajuda a manter o formato da célula e ajuda até na locomoção por pseudópodes, tá? No caso das amebas. Bom, propriedades. A membrana apresenta, devido à sua condição, baixa tensão superficial, resistência elétrica, capacidade de regeneração, elasticidade e semipermeabilidade seletiva. Tá? Então lá, baixa tensão superficial decorre devido às forças de coesão entre as moléculas de proteína. Tá? Lembra a tensão superficial? Vamos lá. Tá? Aí vocês estão vendo novamente a tensão superficial. Bom, resistência elétrica apresenta dificuldade para a entrada dos íons, tá? Sódio, cloro, potássio. Você vai ver que ela vai ter um controle, principalmente vocês vão ver esse controle lá nos neurônios, nas células nervosas, o famoso bomba de sódio e potássio. Então ela cria um potencial elétrico na membrana, tá? Então olha a elasticidade para você perceber nessa animação, capacidade de estender e retrair. Certo? Bom, até certo limite sendo lesada, ela pode reestruturar. Então, ela lembra que ela faz fagocitose e também faz exocitose, tá? Então, ela vai ter uma capacidade de regeneração, de reestruturação. Semipermeabilidade seletiva, aqui que é a principal função, controla a entrada e a saída de substâncias da célula, certo? Vocês vão ver já o processo passivo e ativo. Bom, especializações da membrana plasmática. Microvelocidades
São expansões semelhantes a dedos de luvas que aumentam a superfície de absorção das células que as possuem. Nem todas as células vão ter, certo? Células intestinais que eu estou falando são encontradas aí no intestino, nas tubas de Falópio e nas células dos tubos renais. Olha que interessante, certo? Então, essas expansões aqui da membrana plasmática, certo? Aumenta a superfície do que? De contato, consequentemente, aumenta a superfície do que? De absorção. Então, aqui um esquema didático, aqui visto ao microscópio eletrônico, de transmissão, tá? Galera, pessoa celíaca, que é alérgico ao glúten, essas velocidades intestinais vão desaparecer, consequentemente, vai diminuir a absorção de alimento e a pessoa vai sentir muita diarreia, desinteria, tá? Bom, desmossomo, regiões de espessamento entre as membranas que atuam como presilhas, tá? Aumentando a aderência entre as células. São comuns no tecido de revestimento, tecido epitelial, tá? Então vocês estão vendo aí o desmossomo para unir bastante uma membrana entre uma célula e outra, que seria como se um botão adesivo, certo? Colando uma célula a outra. Bom, interdigitações são conjuntos de saliências e reentrâncias da membrana e entre as células vizinhas, que se encaixam e facilitam as trocas de substância entre elas. São observadas também nas células dos tubos renais, essas dobras aqui, as interdigitações, tá ok? Ó, tá? Bom, glicocálex, camada de carboidrato, glicídio, ligadas às proteínas ou lipídios do folheto externo da membrana celular, formando glicoproteínas ou lipoproteínas, respectivamente. Sua composição varia de uma célula para outra, fato que confere às células individualidades químicas. Formam os antígenos celulares, que conferem aderência e promove o reconhecimento de mensagens químicas. Então, sensor químico, tá? Bom, novamente, para você ver a mesma coisa, o glicocálex seria essas arvorezinhas aqui, tá? Típicas da célula animal. Plasmodesmo só tem na célula vegetal, tá? São perfurações da parede celular, uma estrutura que está mais na membrana plasmática, e sim que na parede celular. São pontos citoplasmáticos que permitem o livre trânsito de uma célula para outra, tá? A parede celular, ela é totalmente permeável, mas ela tem esses buraquinhos, esses poros, tá? Que a gente chama de pontuações, que permite a passagem de fluidos. Por exemplo, a seiva elaborada desce pelo floema célula a célula, passando por esses plasmodesmos, certo? Bom, vamos parar por aqui, depois a gente vai falar sobre permeabilidade da célula, o próximo tópico, senão ela vai ficar muito grande, beleza?